Olá, eu sou a Beatriz e vou falar um pouquinho do contexto e do cenário econômico. O turismo é um setor de extrema importância econômica e social no Brasil, representando 3% do total de emprego no país. É gerador importante de receitas cambiais e, em 2019, o setor esteve entre os principais impulsionadores da economia brasileira. Também em 2019, o setor turístico foi responsável pela criação de 7,4 milhões de empregos, incluindo empregos diretos, indiretos e induzidos. Com a pandemia do coronavírus, o mundo se viu em um novo contexto em relação à situação sanitária, social e econômica. Em apenas 40 dias da declaração dada pela OMS que a Covid-19 instauraria uma pandemia, vimos fronteiras se fechando em 100% dos destinos turísticos do mundo, fazendo com que o nível de atividade turística se aproximasse de zero. Tal cenário causou danos à economia. Dados publicados pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo em novembro de 2020 apontam que o PIB global de viagens e turismo em 2020 deveria retrair entre 43% e 53% se comparado ao 2019, com perdas na ordem de 3,8 a 4,7 bilhões de dólares. A queda do turismo internacional ficaria entre 65% a 73%, e a do turismo doméstico entre 33% a 45%. A estimativa de perda de empregos em viagens e turismo ao redor do mundo deverá estar entre 142 a 174 milhões, o que representa entre 43% e 53% do total de empregos. Olá, meu nome é Gabriele e eu vim introduzir o setor de alimentos e bebidas e sua definição. O ramo de alimentos e bebidas, ele é formado por um conjunto de atividades nas quais são dirigidas ao tratamento, à transformação, preparação, conservação e embalagem de produtos alimentícios. As principais matérias-primas utilizadas, elas vêm de origem vegetal ou até mesmo de origem animal. E esses processos, eles geram produtos muito diversificados, como pães, biscoitos, massas, grãos ensacados, derivados de leite, refrigerantes, cervejas, sucos, entre outros. Bom, eu sou a Sofia e vou falar um pouco sobre o segmento de alimentos e bebidas no mundo. Sabe-se que as pandemias elas atrapalham o setor mundial do turismo. Ele é muito afetado com elas, porque a natureza dos negócios está relacionada às viagens e ao deslocamento de pessoas. A velocidade com que tudo aconteceu na pandemia de Covid-19 é contrastada pelas severas medidas que paralisaram as viagens. Assim, algumas empresas foram obrigadas a fecharem portas. A Organização Internacional do Trabalho fixou uma classificação de segmentos por riscos, e no topo, uma dessas atividades estão relacionadas à alimentação. Para a Organização Mundial da Saúde, 2 fatores contribuíram desde o início da pandemia para a rápida disseminação do novo coronavírus: as aglomerações e lugares fechados. Fatores estes que a atividade turística proporciona em diversos segmentos. Assim, as medidas de contenção da doença também inviabilizaram a utilização de meios de transportes coletivos e também da entrada em pontos turísticos tradicionais. Também impediram que os turistas frequentassem bares e restaurantes. A transição para o novo normal estava prevista de acordo com cerca de 70% da população já vacinada, e assim quando também for recuperada a confiança dos viajantes nos destinos. Assim, prevendo em 2020 um reinício da atividade turística ainda no ano de 2021. Sabia-se que essa retomada não seria linear, porque poderiam surgir novas variantes do corona, existir alguns atrasos na logística de vacinação, alguns surtos ao redor do mundo, entre outros retrocessos. Ainda com algumas dúvidas sobre a retomada, ainda está sendo gradual, nós sabemos disso, o mundo ainda está com incertezas, mas a retomada do turismo, por enquanto, está positiva. Trazendo agora um parâmetro no Brasil. Segundo o relatório da FGV sobre o impacto econômico da Covid-19 no turismo brasileiro, há algumas atividades que são consideradas pelo IBGE como atividades características do turismo. São elas: bares e restaurantes, com 37,5%, hotéis e pousadas, com 7,1%, atividades recreativas culturais e desportivas, com 17,9%,
agências organizadoras de viagens, com 2,7%, outros transportes e serviços, com 9,9%, transporte aéreo, com 4,8% e transporte rodoviário, com 17,4%. As atividades no Brasil, de bares e restaurantes, foram menos afetadas, em média, pela crise do Covid-19, devido ao aumento do consumo através de serviços de entrega. Em São Paulo, de acordo com o relatório de impactos da pandemia de Covid-19 no turismo da cidade de São Paulo, entre os restaurantes e bares da cidade, a pandemia também provocou prejuízos, demissões e fechamentos de estabelecimentos. Com salões fechados, desde o período de isolamento social, desde o início dele, os estabelecimentos só tiveram permissão para retomar as atividades com a presença de público no fim de junho. Com a evolução da capital para a fase amarela do Plano São Paulo, só que com algumas restrições da capacidade e de horários também, e a obrigatoriedade de adoção de protocolos rígidos de higiene e de distanciamento. Então, 73,5% dos restaurantes e bares estavam trabalhando com entregas no primeiro semestre de 2020. 55% tiveram até 30% de redução do delivery após essa reabertura. 57% tiveram demissões por consequência da pandemia e 83,3% suspenderam contratos de trabalho. Mesmo com a possibilidade de reabertura, 47% permaneceram com o salão fechado. 26% trabalharam somente com delivery e retirada. Pós-flexibilização. 70% dos restaurantes e bares reabriram após essa flexibilização. 61% demitiram mesmo com ela. 88% acreditam no retorno do movimento de clientes após 6 meses ou mais. E 53% mantiveram a negociação com fornecedores e de redução de aluguel dos imóveis. As medidas que devem ser tomadas pelo governo e empresas a fim de evitar um maior impacto ao setor turístico consistem em reduzir os mesmos e possibilitar uma recuperação rápida para o setor, aliviando a pressão operacional e garantindo empregos. É de extrema importância o incentivo fiscal público para esta retomada, além de acordos entre empresas, entidades representativas e o governo, para alcançar uma solução eficiente. Os repasses financeiros devem ser urgentes, sem desconsiderar a necessidade de empréstimos de longo prazo, visando a manutenção de toda a cadeia produtiva do setor, empregos e resolvendo a escassez de liquidez das empresas de todos os portes. Além do socorro financeiro de curto e médio prazo, deve-se pensar em condicionantes de suporte econômico tanto para pequenas como para grandes empresas, direcionadas especificamente para o setor de turismo que possui uma dinâmica e sazonalidade diferente do restante da economia. O setor de alimentos e bebidas se encaixa muito no eixo de micro e pequenas empresas. As empresas de pequeno porte são de extrema relevância para a manutenção do comércio e do serviço no Brasil, além de terem grande participação na geração de postos de trabalho. A proteção às micro e pequenas empresas é foco da grande maioria dos governos no mundo e não deve ser diferente aqui no Brasil. Outras propostas são diferenciar a carga de impostos para pequenos produtores e prestadores de serviços turísticos, como forma de incentivo à manutenção de empregos e revitalização das operações das empresas. Outras propostas são diferenciar a carga de impostos para pequenos produtores e prestadores de serviços turísticos, como forma de incentivo à manutenção de emprego e revitalização das operações das empresas. Ao ampliar os incentivos de crédito para que pequenas e médias empresas do setor de turismo retomem seus negócios. Além das extensões de prazo de impostos, a provisão de crédito barato é essencial para a sobrevivência das empresas de menor porte, e promover a flexibilização temporária de contratos de trabalho para evitar a demissão e o aumento dos custos com pessoal para as pequenas empresas. O objetivo é a manutenção do maior número possível de postos de trabalho. Também há a necessidade de preparo para a nova realidade. A regra básica para a crise que foge ao controle das empresas é de que se torna necessário começar o replanejamento para o retorno aos negócios o quanto antes. Reduzir custos fixos, buscar crédito e manter o foco na competitividade, enquanto se busca solução financeira para evitar o colapso do setor dentro do possível, redobrando o olhar para a retomada dos negócios.
É fundamental buscar a união setorial com entidades de classe e representantes locais, regionais e nacionais para a provisão de pleitos conjuntos e proposições de decisões jurídicas para políticas de recuperação. O momento é de união pelo turismo, cabendo as seguintes medidas: se antecipar em contratar clientes para reorganização de serviços contratados, buscando o reagendamento e explicando a impossibilidade de devolução de tarifas neste primeiro momento. Interromper temporariamente operações não essenciais ou reduzir significativamente as operações. Por exemplo, hotéis com vários estabelecimentos de alimentação podem fechar um ou mais estabelecimentos, utilizar poucos andares e fechar serviços agregados. Rever contatos com fornecedores para adiantamento de pagamentos por serviços contratados. Manter contato com consumidores e com clientes, que também precisam de ajuda e informações. Mesmo em isolamento, clientes ainda sonham com lugares para os quais desejam viajar quando puderem. Portanto, manter as conversas com clientes e fornecedores é importante para a sobrevivência da empresa. Investir em inovação é uma saída para empresas que já estão tomando as medidas de gestão administrativa e financeira, que mantêm equipes essenciais usando o tempo para inovar, poderia ser uma opção para o período de adaptação à crise. Além disso, revisar seu modelo e seus produtos são ideias úteis para continuar nesse incentivo de inovação. E, por fim, valorizar as ideias de todos ao criar algo novo para manter a produtividade. Olá, eu sou a Clariana e falarei sobre as tendências de retorno do turismo. O relatório de 2020 feito pela FGV relata uma estimativa de produção normal com valores médios no setor de turismo em geral. Após a análise das atividades características do turismo no PIB brasileiro, a estimativa da produção foi de 11% da produção mensal normal. Analisando as tabelas, na tabela 1, que analisa o cenário em 2020, percebemos que há uma baixa entre abril e maio, se recuperando parcialmente no fim do ano. Na tabela 2, do cenário de 2021, observa-se alta produção em todo o setor, até no fim do ano, ultrapassando a do início. Já na tabela 3, a produção já inicia além da média, só aumentando ao longo do ano. A referência de produção é baseada no ano de 2019. A sazonalidade considerada foi baseada nos estudos Boletim do Desempenho Econômico do Turismo, e as análises consideraram faturamento, preço, custo e quadro de pessoal e a sondagem do consumidor. O período de estabilização se inicia em junho de 2020 e segue ao longo do ano, quando se espera retorno do nível de produção considerado normal. O PIB do setor será de 165 bilhões e meio, uma redução de 38,9% em relação a 2019, e 259,4 bilhões em 2021, próximo de retomar o patamar de 2019, porém ainda 4,2% inferior. Dessa forma, a perda total do setor turístico brasileiro será de 116,7 bilhões no biênio 2020-2021. Para recuperar essa perda, será necessário que as atividades características do turismo, após o período de estabilização, cresçam 16,95% ao ano em 2022 e 2023, para recuperar a perda econômica causada pela crise da pandemia do Covid-19.